Livro 6. A substância do conjunto universal é dócil e maleável, e a razão que a governa não tem em si nenhum motivo para fazer mal, pois não tem maldade, e nem faz mal algum nem nada recebe mal daquela. Tudo se origina e chega a seu fim de acordo com essa razão. É indiferente para você passar frio ou calor, cumprir seu dever, passar a noite em vigília ou se fartar de dormir, ser criticado ou elogiado, morrer ou fazer outra coisa. Pois uma das ações da vida é também aquela pela qual morremos. Assim, basta também para este ato dispor o momento presente. Contemple a essência. Não deixe que a qualidade peculiar das coisas, ou seu valor, ou qualquer outra aparência o iluda. Todas as coisas que existem rapidamente serão transformadas e ou evaporarão, se a substância é uma, ou se dispersarão. A razão que governa sabe como se encontra, o que faz e sobre qual matéria. A melhor maneira de se defender é não se assemelhar a eles. Regozije-se e repouse em uma só coisa, em passar de uma ação útil à sociedade a outra ação útil à sociedade, tendo sempre Deus presente. O guia interior é o que desperta a si mesmo, que se gira e se faz a si mesmo como quer, e faz com que todo acontecimento lhe pareça tal como ele quer. É em conformidade com a natureza do universo que tudo se cumpre, e não segundo uma outra natureza a envolvê-lo externamente, ou contida em seu interior, ou totalmente independente dele. Que é o universo? Ou uma confusão, uma dispersão geral das coisas, ou uma unidade onde tudo segue alguma ordem e providência. No primeiro caso, por que eu desejaria viver muito tempo nesse caos sem nexo de combinações fortuitas? E por que deveria me importar com algo além de quando eu retornarei à Terra? Por que me perturbaria com algo mais, uma vez que não tenho como fugir da dissolução? Já no segundo caso, se for a realidade, então eu venero aquele que me governa, nele repouso e confio minha vida. Sempre que estiver obrigado pelas circunstâncias a sentir-se confuso, retorne a si mesmo rapidamente e não se desvie fora de seu ritmo mais do que o necessário. Quanto menos se afastar do seu estado de harmonia interior, melhor dominará esta técnica. Se tivesse simultaneamente uma madrasta e uma mãe, atenderia à primeira, mas, contudo, as visitas à sua mãe seriam contínuas. Isso você tem agora, o palácio e a filosofia. Assim, pois, retorne frequentemente a ela e nela repouse. Graças a esta, as coisas do palácio lhe parecerão suportáveis, e você, em meio a elas, se fará suportável. Quando temos carne e outros pratos diante de nós, temos a impressão de se tratar de um cadáver de peixe, de ave ou de outro animal. E quando temos um vinho da região de Falerno, pode nos parecer nada além de um suco de uva. E se vemos um manto vermelho, nos lembramos de que se trata de lã de carneiro tingida com sangue de marisco. Estas são impressões que passam pelo crivo de nosso pensamento, e assim vemos as coisas em si mesmas, penetrando-as em seu âmago. É da mesma forma que devemos proceder em cada ação da vida, e, quando cruzarmos com as coisas que apresentam ser dignas da nossa aprovação, nós as devemos penetrar em sua essência, isolá-las de todos os elogios e exaltações, vê-las como realmente são, pois que a adulação externa é uma exímia corruptora da razão, que pode lhe iludir precisamente quando julga ter encontrado algo digno do seu zelo. A maior parte das coisas que o povo admira se refere às mais gerais, as constituídas por uma espécie de ser ou natureza. Pedras, madeira, figueiras, vinhas e oliveiras.
As pessoas um pouco mais comedidas tendem a admirar os seres animados, como os rebanhos de vacas, ovelhas ou, simplesmente, a propriedade de escravos. E as pessoas ainda mais agraciadas, as coisas realizadas pelo espírito racional, mas não o universal, e sim aquele que tanto é hábil nas artes ou engenhoso de outras maneiras, ou simplesmente capaz de adquirir multidão de escravos. Mas o que honra a alma racional, universal e social não direciona seu olhar a nenhuma das demais coisas e, diante de tudo, procure conservar sua alma em disposição e movimento em acordo com a razão e o bem comum, e colabore com seu semelhante para alcançar esse objetivo. Algumas coisas estão se precipitando à existência, enquanto outras estão desvanecendo. E, das que vêm à existência, uma parte logo se extingue. Fluxos e mutações renovam o mundo incessantemente, assim como o curso ininterrupto do tempo está sempre renovando a duração infinita das eras. Em meio a esse rio, sobre o qual não é possível deter-se, que coisas entre as que passam correndo poderiam ser estimadas? Como se alguém começasse a se apaixonar pelas aves que voam ao nosso redor e logo desaparecem diante de nossos olhos. Tal é, de certa forma, a vida de cada um, como a exalação do sangue e a inspiração do ar. Pois, assim como o inspirar uma vez o ar e expulsá-lo, coisa que fazemos a cada momento, também é devolver ali, de onde retirou pela primeira vez, toda a faculdade respiratória que você adquiriu ontem ou anteontem, recém-chegado ao mundo. Nem é valoroso transpirar como as plantas, nem respirar como o gado e as feras, nem ser impressionado pela imaginação, nem ser movido como uma marionete pelos impulsos, nem agrupar-se como rebanhos, nem alimentar-se, pois isso é semelhante à evacuação das sobras de comida. O que vale a pena, então? Ser aplaudido? Não. Assim, tampouco ser aplaudido pelo bater de línguas, porque os elogios da sociedade são bater de línguas. Portanto, renunciou também à vanglória. O que sobra como digno de estima? Opino que o mover-se e manter-se de acordo com a própria Constituição, fim ao qual conduzem as ocupações e as artes. Porque toda arte aponta para esse objetivo, para que a coisa constituída seja adequada à obra que motivou sua constituição. E tanto o homem que se ocupa do cultivo da vinha, como o domador de cavalos, e o que adestra cães, perseguem esse resultado. E a que objetivo tendem com afinco os métodos de educação e ensino? À vista está, pois, o que é digno de estima. E se nisso tiver êxito, nenhuma outra coisa o preocupará. E não deixará de estimar outras coisas? Então, nem será livre, nem bastará a si mesmo, nem estará isento de paixões. Será necessário que inveje, tenha ciúme, receie os que possam tirar-lhe os seus bens, e terá necessidade de conspirar contra os que têm o que você valoriza. Em resumo, forçosamente a pessoa que sente falta de alguns daqueles bens estará perturbada, e, além disso, censurará muitas vezes aos deuses. Mas o respeito e a estima ao seu próprio pensamento farão de você uma pessoa satisfeita consigo mesmo, perfeitamente adaptado aos que convivem ao seu lado e em concordância com os deuses, isso é, um homem que louva o que lhe foi concedido e designado. Para cima, para baixo, em círculo, são os movimentos dos elementos, mas o movimento da virtude não se encontra em nenhum desses, mas é algo um tanto divino e segue seu curso favorável por um caminho difícil de conceber. Curiosa atuação! Não querem falar bem dos homens de seu tempo e que vivem ao seu lado, e, em troca, têm em grande estima serem elogiados pelas gerações vindouras, a quem nunca viram nem verão. Isso vem a ser como se afligisse porque seus antepassados não lhe deixaram palavras de elogio.
Não pense, se algo se resulta difícil e doloroso, que isso seja impossível para o homem. Antes, bem, se algo é possível e natural ao homem, pense que também está ao seu alcance. Nas lutas dos ginásios, alguém nos arranhou com suas unhas e nos feriu com uma cabeçada. Entretanto, nem o colocamos de manifesto, nem nos incomodamos, nem achamos que foi proposital. Podemos ficar alertas, mas não como se fosse um inimigo, nem com receio, mas esquivando-o benevolamente. Algo parecido ocorre nas demais conjunturas da vida. Deixemos de lado muitos receios mútuos dos que são, por assim dizer, nossos oponentes no jogo, porque é possível, como dizia, evitá-los, mas não os odiar. Se alguém pode refutar-me e provar de modo conclusivo que penso ou procedo incorretamente, de bom grado mudarei minha forma de agir, pois persigo a verdade, que nunca prejudicou ninguém. Só é prejudicial o que persiste em seu próprio engano e ignorância. Eu, pessoalmente, faço o que devo. As demais coisas não me atraem, pois ou carecem de vida, ou de razão, ou são indivíduos desnorteados e que desconhecem seu caminho. Aos animais irracionais e, em geral, às coisas e aos objetos submetidos aos sentidos, que carecem de razão, você, posto que está dotado de entendimento, trate-os com magnanimidade e liberalidade, mas aos homens, como dotados de razão, trate-os, ademais, sociavelmente. Alexandre, da Macedônia, e seu cavalariço, uma vez mortos, encontram-se em uma mesma situação, pois, ou foram reabsorvidos pelas razões geradoras do mundo, ou foram igualmente desagregados em átomos. Perceba quantas coisas, no mesmo lapso de tempo, brevíssimo, brotam simultaneamente em cada um de nós, tanto físicas como espirituais. E assim não se surpreenderá de que muitas coisas, mais ainda, todos os acontecimentos da vida, residam ao mesmo tempo no ser único e universal que chamamos mundo. Se alguém lhe faz a pergunta de como se escreve o nome Antonino, não soletraria cada uma de suas letras? E se ele se aborrecesse, replicaria você também se aborrecendo? Não seguiria enumerando tranquilamente cada uma das letras? Da mesma forma, também aqui, considere que todo dever se cumpre mediante certos cálculos. É preciso olhá-los com atenção sem perturbar-se, nem se incomodar com os que se incomodam, e cumprir metodicamente o proposto. Quão cruel é não permitir aos homens que dirijam seus impulsos ao que lhes parece apropriado e conveniente. E o certo é que, de algum modo, não estás de acordo em que façam isso sempre que se aborrece com eles por suas falhas, porque se mostram absolutamente arrastados aos que consideram apropriado e conveniente para si. Mas não é assim. Consequentemente, esclareça-os e demonstre a eles, mas sem irritar-se. A morte é o descanso da reação sensitiva, do impulso instintivo que nos move como fantoches, da evolução do pensamento, do tributo que nos impõe a carne. É vergonhoso que, no decorrer de uma vida na qual seu corpo não desfalece, neste desfaleça primeiramente sua alma. Tome cuidado para que não venha a se tornar mais um César, que a sua arte não seja tingida por tal tintura, pois é algo que pode acontecer. Mantenha-se, portanto, simples, bom, puro, respeitável, sem arrogância, amigo do justo, piedoso, benévolo, afável, firme no cumprimento do dever. Lute por conservar-se tal qual a filosofia quis lhe fazer. Respeite os deuses, ajude a salvar os homens. Breve é a vida. O único fruto da vida terrena é uma piedosa disposição e atos úteis à comunidade. Em tudo, proceda como discípulo de Antonino. Sua consistência em agir conforme a razão, sua equanimidade em tudo, a serenidade de seu rosto, a ausência nele de vanglória,
seu afã no que se refere à compreensão das coisas. E lembre-se de como não haveria omitido absolutamente nada sem uma profunda análise prévia e sem uma compreensão com clareza, e como suportava sem replicar os que lhe censuravam injustamente, e como não tinha pressa por nada, e como não aceitava as calúnias, e como era escrupuloso indagador dos costumes e dos feitos. Mas não era insolente, nem lhe atemorizava a agitação, nem era desconfiado, nem charlatão. E como tinha bastante com pouco, para sua casa, por exemplo, para o seu leito, para sua vestimenta, para sua alimentação, para seu serviço, e como era diligente e amistoso, e capaz de permanecer na mesma tarefa até o entardecer, graças à sua dieta frugal, sem ter necessidade de evacuar os resíduos fora da hora de costume, e sua firmeza e uniformidade na amizade, e sua capacidade de suportar aos que se opunham sinceramente às suas opiniões, e de alegrar-se se alguém lhe mostrava algo melhor, e como era respeitoso com os deuses, sem superstição, para que assim se surpreenda, como a ele, na última hora com boa consciência. Retorne a você mesmo e se reanime, e uma vez que saiu de seu sonho e tenha compreendido que eram pesadelos que o perturbavam. Novamente desperto, olhe essas coisas como olhava aquelas em sonho. Sou um composto de alma e corpo, portanto, para o corpo tudo é indiferente, pois não é capaz de distinguir. Mas ao espírito lhe são indiferentes quantas atividades não lhe são próprias, e em troca, quantas atividades lhe são próprias, todas elas estão sob seu domínio. E, apesar disso, somente a atividade presente lhe preocupa, pois suas atividades futuras e passadas lhe são, também, desde este momento, indiferentes. Não é contrário à natureza nem o trabalho da mão, nem tampouco o do pé, desde que o pé cumpra a tarefa própria do pé e a mão a da mão. Do mesmo modo, pois, tampouco é contrário à natureza o trabalho do homem, como homem, desde que cumpra a tarefa própria do homem. E, se não é contrário à sua natureza, tampouco lhe é nocivo. Que classe de prazeres desfrutaram bandidos, lascivos, parricidas, tiranos? Não vês como os artesãos se colocam de acordo, até certo ponto, com os profanos, mas não deixam de cumprir as regras de seu ofício e não aceitam renunciar a ele? Não é surpreendente que o arquiteto e o médico respeitem mais a razão de seu próprio ofício, que honrem a sua própria, que compartilha com os deuses? Ásia, Europa, cantos do mundo. O mar inteiro, uma gota de água. O Atos, um pequeno monte do mundo. Todo o tempo presente, um instante da eternidade. Tudo é pequeno, mutável, passageiro. Tudo procede de lá, arrancando daquele princípio norteador ou derivando dele. Assim, a boca do leão, o veneno e tudo o que faz mal, como os espinhos, como o todo, são parte daquelas coisas veneráveis e belas. Não se imagine, pois, que essas coisas são alheias àquele a quem você venera, mas antes reflita sobre a fonte de todas as coisas. Quem viu o presente, tudo viu, a saber, quantas coisas surgiram desde a eternidade e quantas coisas permanecerão até o infinito. Pois tudo tem uma mesma origem e um mesmo aspecto. Medite com frequência sobre o encadeamento de todas as coisas existentes no mundo e em sua mútua relação. Veja que, de certa forma, todas as coisas se entrelaçam umas com as outras, e todas, nesse sentido, são amigas entre si, pois uma é a constituição da outra devido ao movimento ordenado, do hábito comum e da unidade da substância. Adapte-se às coisas nas quais tem sorte e aos homens com os quais convive. Ame-os, mas de verdade. Um instrumento, uma ferramenta, um objeto qualquer,
Se realiza o trabalho para o qual foi construído, é bom, ainda que esteja fora dali o que os construiu. Mas, tratando-se das coisas que se mantêm unidas por natureza, em seu interior reside e persiste o poder construtor. Por esse motivo, é preciso ter um respeito especial por ele e considerar, caso se comporte e proceda de acordo com seu propósito, que todas as coisas ocorrem segundo a inteligência. Também no universo, as coisas ocorrem conforme a inteligência. Crendo que o bem e o mal residem em coisas alheias à sua vontade, uma vez que atravessaram um infortúnio ou não conseguir o que desejava conseguir, por esta crença você necessariamente culpará os deuses ou os homens que julga serem responsáveis pela sua infelicidade. Assim, cometemos muitas injustiças seguindo por esta via. No entanto, ao considerarmos boas ou más apenas as coisas que dependem somente de nós mesmos, da forma como nós as julgamos, então não teremos motivos para culpar os deuses ou nos revoltar contra os homens. Todos aqui trabalham juntos visando uma única obra, uns com plena consciência, outros sem suspeitar. Dessa forma, diz Heráclito, se não me engano, que até mesmo sonolentos trabalham sem saber para o que sucede no mundo. Um contribui ao seu modo, aquele de outro, e até mesmo o que resmunga de tudo e tenta remar contra a maré do avanço, ainda que a sua revelia contribui para tal avanço. Ora, considere que o mundo tem lugar para todos os tipos de homens. Resta saber em qual posição você se coloca. Pois aquele que governa todas as coisas, de qualquer modo, irá se servir de você como lhe convém. Ele colocará entre os seus colaboradores. No entanto, será melhor que não assuma, por vontade própria, a posição que o verso vazio e ridículo de que fala Crispo tem naquela peça. Acaso o sol se mete a fazer o papel da chuva? Acaso o Esculápio se propõe a fazer o trabalho de Ceres? O que dizer, então, de cada um dos astros? Mas não são eles, embora diferentes, colaboradores da mesma obra? Acaso os deuses tomaram decisões ao meu respeito e sobre o que deve me acontecer? Decidiram bem, pois é até difícil conceber um Deus mal-intencionado. Que razão os levaria a me fazer mal? Que proveito tirariam disso, quer para si mesmos, quer para a comunidade, a sua máxima preocupação? Se não tomaram decisões em particular ao meu respeito, o fizeram acerca da comunidade. Afinal de contas, e eu devo saudar e estimar o que me acontece como uma consequência. Se, no entanto, eles não deliberaram sobre nada, o que é impiedoso considerar. Aliás, se fosse assim, nós não iríamos orar, nem oferendar, nem jurar, nem praticar outros ritos, cada um dos quais praticamos na crença de estarem os deuses presentes em nosso convívio. Se, pois, eles não deliberaram sobre nada do que nos concerne, então eu posso decidir sobre mim, examinar os meus próprios interesses. Ora, o interesse de cada um vai de acordo com a sua natureza. A minha é racional e social. Como um filho de Antonino, minha cidade e minha pátria é Roma. Como homem, o mundo. Logo, só é um bem para mim o que for útil a essas cidades. O que acontece a cada um importa ao conjunto. Isso deveria ser suficiente. Mas, ademais, em geral, verá, se prestar atenção, que o que é útil a um homem é também a outros homens. Aceite agora a utilidade na acepção mais comum, aplicada a coisas indiferentes. Assim como os jogos do anfiteatro e de lugares semelhantes lhe causam repugnância, pelo fato de que sempre as mesmas coisas são vistas e a uniformidade faz o espetáculo fastidioso, assim também ocorre ao considerar a vida em seu conjunto, porque todas as coisas, de cima para baixo, são as mesmas e procedem das mesmas. Até quando?
Medite sem cessar na morte de homens de todas as classes, de todo tipo de profissões e de toda sorte de raças, de maneira que pode descender nessa enumeração até Filísteo, Febo e Origânio. Passe agora às demais classes de homens. É preciso, pois, que nos desloquemos para lá, para onde se encontra tão grande número de hábeis oradores, tantos filósofos e veneráveis, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, tantos heróis com anterioridade, e depois, tantos generais tiranos. E além desses, Eudóxio, Hiparco, Arquimedes, outras naturezas agudas, magnânimos, diligentes, trabalhadores, ridicularizadores da mesma vida humana, mortal e efêmera, como Menipo e todos os de sua classe. Medite sobre todos esses que há tempo nos deixaram. O que há nisso, pois, de terrível para eles? E o que há de terrível para os que de nenhuma forma são nomeados? Uma só coisa vale a pena: passar a vida em companhia da verdade e da justiça, benévolo com os mentirosos e com os injustos. Sempre que quiser se alegrar, pense nos méritos dos que vivem com você, por exemplo, a energia no trabalho de um, a discrição de outro, a liberalidade de um terceiro e qualquer outra qualidade de outro. Porque nada produz tanta satisfação como os exemplos das virtudes, ao manifestarem-se no caráter dos que vivem conosco e ao serem agrupadas na medida do possível. Por essa razão, devem ser tidas sempre à mão. Fica incomodado por pesar tantos quilos e não 100? Da mesma forma, também, porque deve viver um número determinado de anos e não mais. Porque assim como se contenta com a porção do corpo que lhe foi designada, assim também é com o tempo. Tente persuadir os homens, mas haja, inclusive contra sua vontade, sempre que a razão da justiça o imponha. Entretanto, se alguém se opuser fazendo uso de alguma violência, mude para a complacência e para o bom trato, sirva-se dessa dificuldade para outra virtude e tenha presente que com discrição se movia e que não pretendia coisas impossíveis. Qual era, pois, sua pretensão? Alcançar tal impulso, em certa maneira. E você consegue. Aquelas coisas às quais nos movemos chegam a concretizar-se. O que a fama considera como bem próprio à atividade alheia, o que ama o prazer, seu próprio apreço, mas o homem inteligente, ao contrário, o bem são suas próprias ações. Cabe a possibilidade, no que concerne a isso, de não haver conjectura alguma e de não turbar a alma, pois as coisas, por si mesmas, não têm uma natureza capaz de criar nossos juízos. Acostume-se a não estar distraído ao que diz o outro e, inclusive, na medida de suas possibilidades, procure ter acesso à alma daquele que fala. O que não beneficia a colmeia, tampouco beneficia a abelha. Se os marinheiros insultassem o comandante do navio, ou os enfermos o médico, o comandante e o médico dariam ouvidos a alguém? Se o fizessem, como poderiam garantir a segurança dos tripulantes ou a saúde dos pacientes? Quantos, em companhia dos quais entrei no mundo, já partiram? O mel parece amargo a quem tem icterícia. Os que foram mordidos por um cachorro raivoso são hidrófobos, e as crianças gostam da bola. Por que se aborrecer? Ou pensa que uma falsidade tem menos força que a bile no indivíduo com icterícia ou o veneno naquele mordido por um animal com raiva? Ninguém o impedirá de viver segundo a razão de sua própria natureza. Nada lhe ocorrerá contra a razão da natureza comum. Quem são aqueles a quem quer agradar? E por quais ganhos? E graças a quais procedimentos? Quão rapidamente o tempo sepultará todas as coisas e quantas já sepultou.